essa prerrogativa de fazê-lo. Agora, indo à sua questão, não é? Bom, e aí, no caso do conflito, o que é que aconteceria? Olha, você tem o Congresso, que tem atribuições a esse respeito, e você tem também o Judiciário. Agora, com relação à questão que você nos coloca, né? Exatamente, bom, e como é que ficaria, por exemplo, uma situação de fato como essa acontecer? Isso nunca aconteceu. A verdade é essa, isso nunca aconteceu. Mas é preciso lembrar que qualquer dos remédios constitucionais, seja o estado de defesa, seja o estado de sítio, seja a intervenção também, que é preciso aqui citar, tá certo? A intervenção no plano estadual, por exemplo, ela passa pelo Congresso. Ela passa pelo Congresso. E o Congresso irá concordar com isso? Eu não vejo motivo para que ele possa efetivamente chegar ao ponto de concordar. Não é? Então, Zé Nivaldo... Ministro, deixa eu lhe interromper para um aspecto pontual. O senhor foi deputado também, eu esqueci de falar. Claro. O seu currículo é tão amplo, tão diversificado, que a gente, se fosse falar o seu currículo, eu mesmo, se fosse falar seu currículo, passava a live todinha lhe apresentando. Não é verdade. Mas é dispensável, porque todo mundo lhe conhece. Mas veja, como deputado, eu queria saber se o senhor sabe isso. Uma decisão dessa do presidente, hipoteticamente falando, se ela fosse adotada e submetida ao Congresso, é maioria simples ou é maioria qualificada de 2/3? Você sabe disso? Não lembra disso? Não lembro assim, mas posso lhe dizer que no caso do Estado de Defesa, eu acredito que é um quórum qualificado, ou seja, um quórum entre o quórum simples e o quórum, digamos, constitucional. Né? Já o Estado de Sítio, não. Aí é um quórum bem mais elevado, tá certo? Se não for praticamente próximo àquele que... Dos 2/3. Emenda constitucional, dos 2/3. Não tenho assim exatamente de cabeça, mas é isso. Mas na sua pergunta tinha um fecho que eu não respondi. Eu terminei fazendo, Zé, uma digressão no finzinho da sua pergunta anterior. O que é que ficou faltando uma resposta? Veja, se eu relembro a pergunta, no final ele dizia: o presidente parece que está esticando a corda para ver o impasse. E, na minha opinião, alguns ministros, não a casa, mas alguns ministros, estão também esticando a corda, né, para um limite que, tipo assim, virou uma queda de braço de menino. É aquela história. Sim, o ativismo do Supremo. Isso. Isso. Bom, vamos lá. Eu devo concordar com decisões. Mas vamos à raiz do problema, Zé? Eu acho que, por exemplo, vamos supor, você discorda de uma decisão do Supremo. Qual é o caminho a fazer? Ir para o conflito? Não obedecer, e disso sim, isso é uma questão muito grave, desobedecer uma ordem do Supremo, do Judiciário. Né? Quer dizer, você desobedecer um mandamento, uma decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, pela nossa Suprema Corte. Né? Este é o caminho do impasse. Isso sim geraria um enorme impasse. E eu acho que a gente não está de todo, digamos assim, livre de que isso possa vir a acontecer. Volto ao assunto mais adiante. Mas o que fazer, por exemplo, quando uma decisão de uma corte, seja ela que aí os militares foram realmente relevantes, porque eles têm uma grande preocupação de estabilizar o governo. Eu converso com eles, sei e percebo isso. Eles foram importantes para que não acontecesse o que não pode acontecer, que é o descumprimento da ordem judicial. Tá? Agora, de novo, se nós estamos tendo hoje, e é um problema, não posso deixar de referir, é um problema. Alguém já disse que o nosso Supremo são 11 Supremos, que são exatamente o número de ministros. E há hoje uma coisa que, de fato, eu considero que não é ruim, vamos ser claros, é ruim, que é a decisão monocrática, ou seja, não levar certas decisões
para o plenário, como deveria acontecer. O ministro Marco Aurélio, inclusive no bojo dessa crise, ele sugere que determinadas questões que afetam outros poderes, como é o caso, por exemplo, da nomeação do Ramagem para a Polícia Federal, tá certo? É um dos casos que existe. Quer dizer, decisões que impactam outros poderes, elas devem ser levadas ao plenário. Ao plenário. Porque, afinal, isso, o Supremo é um colegiado. E aí sim nós temos problemas. Isso é verdade. O Supremo vem decidindo um número muito elevado, né, de decisões monocráticas, ou seja, só um ministro toma decisão. Do Congresso Nacional. Tramitar no Congresso Nacional a esse respeito, não tem a menor sombra de dúvida. Como também podem existir negociações para que o regimento do Supremo Tribunal Federal, que tem validade de lei, o regimento interno tem validade de lei, né, ele possa ser dado. E a proposta do Procurador-Geral da República, né, ao ministro Fachin, que coube ao ministro Fachin, é de que seja suspenso o chamado inquérito das fake news. Não é? O inquérito das fake news. E o que fez o ministro Fachin? Imediatamente colocou no plenário. Correto, correto. Essa é uma decisão para o plenário, para o colegiado, para a responsabilidade coletiva. Não é? Porque quando tem a decisão monocrática, ela vai ter que ir a plenário, praticamente, quase todas. Tem que ir a plenário. Então, por que não, direto, ter uma discussão aberta, que a sociedade possa entender, não é? Conhecer dela, ter transparência de assuntos como esse. Então, finalizando, decisões que nos contrariam do judiciário, recorre-se ao judiciário. Mudanças no comportamento e na atuação, para não ter tanto voto monocrático, né, como está tendo esse certo ativismo no Supremo, isso pode ser mudado dentro do Congresso ou através de mudanças no próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Ok, Zé? O que houve, Zé? Bom, parece que o... Zé, você está me ouvindo? Você me ouve? Muito bem. Ministro, o tempo está voando, é uma conversa boa, o tempo voa. Eu queria saber duas coisas fora da pauta. Eu acho que a questão dos militares está bem respondida para as pessoas que entraram, depois eu vou sintetizar. Quer dizer, na sua opinião, como na minha, existe zero possibilidade de uma intervenção inconstitucional. Estou ouvindo. Ok. Ou sim. Então, Zé, estão dizendo aqui, a Doce Florista está dizendo que você está com delay, alguma coisa assim, você dá umas paradas. Então não existe essa possibilidade de intervenção inconstitucional. Mas e os militares estão rigorosamente pautados pela essa geração, eu também não tenho nenhuma dúvida disso. Essa geração, além da falta de condições globais e continentais para qualquer... Eu queria saber, ministro, diz respeito ao Rio de Janeiro. Uma pergunta direta e objetiva. O Rio de Janeiro, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista da estabilidade, tem jeito? Zé, o Rio de Janeiro é uma preocupação constante, foi uma preocupação constante minha, durante o tempo que eu estive na defesa e na segurança também. Você está me ouvindo? Se está me ouvindo, faz assim. Está ouvindo? Está conseguindo ouvir, Zé? Está me ouvindo? Tá, ok. Vamos lá. Vamos um quadro do Rio de Janeiro. Vamos lá.
o que acontece? O que acontece é que lá, quem domina essas comunidades é a milícia, o tráfico e o crime organizado. Então, as pessoas que vivem nessa comunidade não têm acesso a direitos e garantias constitucionais, porque lá vige um outro Estado, digamos assim, um Estado criminoso, integrado pelas milícias, pelo tráfico e pelo crime organizado. O que é que ocorre? Quem controla o território, Zé, quem controla o território, como eles controlam, controla o voto. Quem controla o voto elege o seu representante ou elege o seu aliado. Me acompanhou até aqui? Eles controlam o território, eles controlam dentro da Câmara Municipal, da Assembleia Estadual e mesmo na representação federal. Isso acontece em alguma medida em outros estados. Mas por que isso acontece de forma tão grave, tão grave? Um pedaço da segurança pública, parte da segurança pública também, e a política, uma parte da política. Aí você vai perguntar, mas o que tem a política a ver com milícias, por exemplo? Seguinte, as milícias têm voto.